CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da CBN. Gilberto, quais são as tarefas que a inteligência artificial promete fazer, mas não é lá essas coisas, hein? Exatamente, viu, Fernando? A inteligência artificial, né, e mais a ferramenta mais famosa que a gente tem, que é o ChatGPT, realmente ajudam bastante para muitas pessoas no ambiente profissional e também na parte de tarefas cotidianas. Mas, como qualquer tecnologia, tem algumas limitações, né? E em certos casos, a gente confiar nesse tipo de resposta das IAs pode levar a erros, né, e consequências indesejadas. Vamos falar primeiro aqui, né, de uma coisa até surpreendente, né? Que é a parte de, quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo, sobre ordenação de números e até cálculos simples, né? Ele pode errar. Ou seja, então, como é que uma inteligência artificial, né, pode errar num cálculo bastante simples, né? Isso é porque, né, ela não realiza contas da forma algébrica, como é uma calculadora. Simples, normalmente ela chuta uma resposta baseada em padrões linguísticos que ela já aprendeu. Então, você pedir a ela para fazer alguns cálculos de juros compostos, normalmente, né, normalmente não, mas pelo menos ela pode errar nesse cálculo, né, porque ela, na verdade, não é uma calculadora, ela não usa exatamente a questão de calculadora. Ela tem uma questão, basicamente, do sentido de ter uma ideia de cálculo pelo que tem no ambiente, entendeu? Em relação a isso, né, para isso. Outra questão são assuntos legais, né? O ChatGPT, ele pode até ser útil para entender questões ou conceitos básicos, né, da parte jurídica, mas, por exemplo, ler um contrato de prestação de serviço, né, mas ele não deve ser usado como fonte definitiva dessa informação jurídica, né, nem para tomar decisões legais. Por quê? Porque as leis mudam com frequência, variam de região para região, podem ter interpretações diferentes, dependendo aí do contexto. Então, é sempre bom consultar um advogado, uma especialista na área, para ter uma ideia sobre isso, porque ela basicamente vai ter uma visão geral, mas ela não tem uma visão específica daquela lei ou da aplicação daquela lei naquele local, nesse caso, né? Uhum. Outro assunto que a gente não deve utilizar o ChatGPT, ou pelo menos cegamente, né, os resultados do ChatGPT, é sobre assuntos médicos, né? Você fazer consultas sobre sintomas, né, e doenças, né, buscar diagnósticos ou orientações de tratamento ao ChatGPT pode ser bastante perigoso, né? Principalmente porque ela, se a pessoa usar essa resposta para se automedicar, né? Ou então ignorar sinais de doenças mais sérias. Por isso que não deve ser utilizado, né, o ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA para a parte de assuntos de médicos, né, para isso. Assuntos financeiros também a gente não deve utilizar, né? Porque o ChatGPT ou outra ferramenta de IA não acompanha o mercado em tempo real, né? Então não oferece previsões confiáveis sobre rendimentos, comportamento de ativos ou ações, né? E como a gente sabe, o mercado financeiro é bastante dinâmico, né? Muitas variáveis, né? E as decisões devem ser tomadas baseadas em questões ou análises atualizadas, né? Então, isso é uma questão interessante. Então, é importante você consultar um especialista ou consultor financeiro, né, para isso. E a questão de informações recentes. Normalmente, as bases de dados utilizadas pelas IAs são atualizadas periodicamente, mas não em tempo real. Então, se eu imagino que eu estou buscando informações pós-junho de 2024, pode ser que as informações que ela tenha, ou que as ferramentas já tenham, estejam desatualizadas. Então, cuidado com informações recentes, né? Se eu quero ter informações recentes em relação a isso. E a pergunta, então, é aonde o ChatGPT é confiável ou mais seguro de eu utilizar, né? Então, ele é bastante confiável, né, para tarefas, por exemplo, como resumo de textos, explicações conceituais, né, aprimoramento de escrita, né? Ou seja, isso são questões que o ChatGPT e ferramentas de IA fazem muito bem. Mas se eu penso em basear, né, em informações mais recentes, né, ou informações muito específicas, você deve ser tratado a resposta das IAs com cuidado, né? Já tenho aqui alguns ouvintes com os testes, né, Zagoto? Conta aí pra gente. É isso, Douglas, por exemplo, Gilberto, pergunta se para aprender outra língua o ChatGPT é confiável. É bem interessante isso ele trata muito bem, né, sobre a parte de idioma, tradução,
né? E na parte de contexto, ele funciona muito bem, é uma boa ferramenta para isso. Entendi. O Giovanni brinca falando que pediu 6 números para jogar na Mega Sena e o ChatGPT puxou a orelha dele falando que jogo não é um bom método de ganhar dinheiro, mas depois ele deu ali 6... Essa ele não errou. Mas depois o ChatGPT deu ali 6 números aleatórios para o Giovanni jogar na Mega. Depois o Giovanni fala se acertou não, viu? Aí se ele não vai falar nunca. Tá pensando a fila de pessoas pedindo ajuda? Sudré, agora uma dúvida minha, assim, a gente tem o Gemini agora do Google, né, também alguns da Microsoft e o ChatGPT. Tem algum que é mais confiável que o outro, que oferece mais informações que o outro, que está mais avançado? Normalmente, assim, eles estão bem parelhos, né? Assim, o ChatGPT, como ele tem um tempo um pouco maior, né? E tem uma situação um pouco mais madura, né? Ele costuma ter uma resposta mais completa para isso. Mas o Gemini do Google é uma boa ferramenta também, né? Para isso. Entendi. Qual que você usa, Gilberto? Eu uso muito o ChatGPT, gosto bastante dele lá como resposta, né? O Gemini não fica longe não, quando você faz uma busca no Google, né, que vem aquela primeira resposta vinda do Gemini, é uma resposta normalmente bem concisa e bem interessante também. Então, as duas ferramentas me parecem que estão um pouco à frente das outras que estão no mercado hoje. Gilberto, agora no Google, por exemplo, qualquer busca que você faz, assim, até pedido de localização, eles têm usado essa inteligência artificial para dar um resumo de informações ali. Isso. A que ponto isso é confiável, assim? Não, nessa questão de localização, ou mesmo de interpretação, você faz uma pergunta até técnica para o Google, né? E o Gemini responde lá, né? Antes dos links de resposta, ele responde com um pequeno texto logo no começo da página. Eu tenho observado que o texto que vem, né, pelo Gemini é bastante assertivo. Então, ou seja, é uma questão que dá para a gente confiar, né? Porque, no geral, né, dá para confiar porque é um texto que eu tenho observado bastante assertivo. Já aconteceu comigo dele extrair uma informação de algum artigo que não era exatamente aquilo que eu precisava, mas ele tentava ali dar uma resposta. Mas ele coloca no canto direito, de onde ele está extraindo as informações. Uns linkzinhos, né? E aí você consegue checar. Aí você checa. Isso, né? Por isso que é bem interessante. Exatamente, as ferramentas de IA, elas não só darem o resultado, mas falar exatamente como é que ela chegou naquele resultado. Por isso dá para a gente ter uma ideia se ela está no caminho certo ou não. E tem mais uma aqui do Douglas. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Repórter CBN. A gente volta com o Douglas e também com os destaques da semana. Positivo. Estamos falando de inteligência artificial e se ela é tão joinha assim como todo mundo acredita, né? Gilberto já colocou prós e contras, assim, algumas tarefas que ela deixa a desejar e os ouvintes estão mandando pergunta. É isso, Fala, Fernanda. Vinícius, era o Douglas. Fez mais uma, se o DeepSeek está no nível do ChatGPT, Gilberto. DeepSeek. O DeepSeek é uma ferramenta chinesa, né, que revolucionou o mercado a parte de IA porque ela tem uma forma diferente de aprendizado. Mas ela ainda está muito nova, ainda não mostrou exatamente todo o seu potencial e assim, eu diria que ela está alguns níveis abaixo de ferramentas como a Gemini ou como o ChatGPT. É uma ferramenta que promete uma evolução boa, mas ainda não está no nível das ferramentas mais avançadas ou mais maduras. E o Rony pergunta o seguinte, ele falou que usa o Copilot e também o ChatGPT e ele já parece que inspirou as quantidades diárias de perguntas ali nessas duas ferramentas. Aí está aparecendo a possibilidade dele fazer algum cadastro. Aí ele pergunta se de fato tem limitação e qual a quantidade de uso em cada ferramenta dessas. Eu acho que são 3 pedidos, não? Na verdade depende, assim, para imagens, que são 2 imagens que ele gera por dia, na versão gratuita, né? Na verdade, todas essas ferramentas, ela tem uma versão gratuita que tem uma limitação tanto de consulta quanto de geração de imagens, por exemplo, que você pode fazer por elas. A imagem, se não me engano, são 2. A parte de perguntas é mais, assim, pela minha experiência, é um pouco mais. De quem está cadastrado, né? Você tem que ter um e-mail e uma senha, mas ainda assim, na versão gratuita, você tem uma limitação de 2 imagens por dia e algumas perguntas, que é mais do que 3 ou 4, assim, eu tenho usado até mais do que isso. A partir disso, na verdade, aí a opção é realmente contratar o serviço do ChatGPT ou do Gemini. Quanto é que custa, gente, um serviço desse? Então, tem versões de R$40 ou até R$80 ou R$90, até mais. Depende da quantidade que você tem, né, da versão que você está contratando do ChatGPT. Entendido. Tem mais perguntas aí? Faz, Eduardo. O Edson Neto pergunta se há aumento aí do consumo de água por conta dos servidores de inteligência artificial.
Água? Isso. Água. Tem, Explica tem, isso. sim, bastante, por causa da refrigeração, né? Os data centers que usam, né, ou seja, o IA é um processo intensivo de uso de computação, né? Então você tem problemas de fornecimento de energia, né, que é grande, muito grande, e inclusive algumas empresas, como o próprio ChatGPT, estão pensando em geração própria, né, de energia, porque assim, contar só com a energia que tem no local é um negócio bastante complicado. Inclusive tem uma discussão que os Estados Unidos quer utilizar a energia excedente de Itaipu para montar alguns data centers aqui no Brasil por causa dessa situação, porque energia é um problema grave, né, ou seja, é uma demanda grave para essas plataformas de IA, que eles consomem bastante energia. E água também, por causa da refrigeração. Gilberto, tem uma última aqui que não é exatamente sobre inteligência artificial, mas o Emerson pergunta como que ele faz para poder limpar o navegador do Google. Na verdade, ele tem que ir na parte lá de configurações, privacidade, e tem uma opção lá de limpar todo o cache, né? Todo o cache de navegação. Então, vai limpar todos os cookies e todo o histórico de navegação. Na parte de configurações, privacidade, ela tem uma opção de limpeza do histórico de navegação. É isso. Vamos para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos começar com uma boa notícia, né? Ou seja, quem é usuário de Samsung observou que a partir de algumas semanas atrás, observou que o consumo de bateria dos dispositivos estava acabando muito rápido, né? Eu tinha notado isso também aqui no meu aparelho. E aí, na verdade, o Google reconheceu que o problema era o aplicativo do Instagram, que estava consumindo realmente uma quantidade muito grande de bateria sem necessidade, né? E aí o Instagram foi atualizado e agora não tem mais esse problema. Então, se você tem Instagram e está notando esse consumo alto de bateria do seu aparelho, Samsung, né, especificamente, entra lá na parte do Google Play e atualiza o Instagram, que vai resolver esse problema. Esse problema já foi resolvido pelo próprio Instagram para isso, né? Outra notícia dessa semana é que o WhatsApp vai parar de funcionar em celulares a partir de 1º de junho, né? Agorinha, né? Basicamente, aparelhos de Android de versão 5, né, ou inferior, e iOS da versão 15 ou inferior, esses aparelhos, o WhatsApp desses aparelhos vai parar de funcionar. O aparelho continua funcionando com outras funções, ligar, navegar na internet, mas o aplicativo de WhatsApp, de novo, né, para Android, versão 5 ou inferior, tem Androids muito antigos, né, realmente muito antigos, nós estamos no Android 15 já, né, e o iOS da versão 15 é o inferior, né, nós estamos na versão 18 do iOS, então da versão 15 para baixo, o WhatsApp vai parar de funcionar. E, por último, a notícia, já que estamos falando de inteligência artificial, né? Um teste de segurança no modelo avançado do OpenAI, da ChatGPT, revelou um comportamento curioso, né? Ao sabotar as instruções dos pesquisadores para ser desligado, ou seja, a inteligência artificial se recusou a ser desligada. Olha só, e começamos as inteligências artificiais a terem vontade própria, né? Preocupante, né? Preocupante. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Ou seja, isso, inclusive, esse comportamento se manifestou em outras ferramentas de IA também, não só do ChatGPT. Então, será que é o momento aí que a IA, né, a Skynet, né, e a IA vai tomar conta aí da sua própria situação, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Muito bom, Gilberto. Já te espero aqui na próxima quarta. Bom final de semana, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.